Tiago, capítulo 1, a partir do verso 14. Vamos à leitura. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Versículo 16. Não erreis, meus amados irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Nós temos alguns pedidos de oração que foram feitos. Orar pela família da Tamires, Dona Josefa faleceu. Orar pela família da irmã Eunice. Mãe da irmã Eunice não está se alimentando, já não está conseguindo mais andar. Que Deus esteja cuidando dela. Orar também pelo pedido que a Angélica fez. Uma colega dela lá de Marília, com 16 anos, estava grávida. As crianças nasceram com 6 meses, um morreu, o outro continua vivo. E ela perdeu já o útero, perdeu tudo. Orar pela Nenezinha, Tawane e Daniel. Nenezinho e Daniel. E a moça se chama Tawane. Continuar orando pelo seu Daniel. O seu Daniel tem Moacir? Irmã? Dona Cida. Tá bom. Muito bem. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito és tu, Senhor, o eterno Deus. Santo é o seu nome, Senhor. O teu reino não tem fim. Sua palavra, Senhor, permanece para sempre. E queremos, Senhor, nesta noite te agradecer pelo privilégio de estarmos na sua casa. E também, Pai querido, te agradecer pelas muitas misericórdias que o Senhor tem tido para conosco. Peço pela família de nossa irmã Tamires, que o Senhor esteja consolando os seus corações com a perca de Dona Josefa. Peço que o Senhor abençoe a família da irmã Eunice com a sua mãe, pedindo, Senhor, que sempre a sua vontade seja estabelecida e feita. Pai querido, se for de sua vontade, Senhor, que ela seja restabelecida da sua saúde. Pedimos também, Senhor, pela Tawane, pelo Daniel, e por essas vidas, Senhor, que estão sofrendo, e que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de cada uma delas. Peço, Senhor, pela família do seu Daniel, que o Senhor esteja consolando os seus corações também. E peço, Senhor, pela Dona Cida, que o Senhor esteja cuidando dela, suas muitas misericórdias. Abençoe todos os enfermos, os necessitados. Abençoe, Senhor, todos os corações que estão aqui nesta noite. Abençoe, Senhor, a tua palavra que será pregada e que ela encontre, Senhor, uma guarida em cada um desses corações.
peço que o Senhor também esteja abençoando todos os que estão aqui presentes e também, Senhor, aqueles que não vieram. O Senhor conhece o motivo pelo qual eles não estão aqui. Pai querido, abençoe aqueles que estão viajando e que o Senhor esteja protegendo o irmão Renivaldo nas estradas. Abençoe, Senhor, a tua palavra. E é em nome do seu Filho amado Jesus que nós oramos sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. O Tiago, ele é considerado no Novo Testamento como o livro de Provérbios, aquele que vai direto ao assunto e não faz volta, aquele que fala direto ao coração das almas dos homens, fala aquilo que eles precisam ouvir e não o que eles querem ouvir. E aí Tiago diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, e depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. E aí Tiago ele faz um apelo. Tiago, conhecendo a malignidade do pecado, porque hoje as igrejas não pregam sobre pecado. E aí a pessoa tem aquele sentimento que pecado não é nada, que pecado não tem consequência, que pecado não vai lhe trazer nenhum mal. E aí Tiago ele insiste em dizer: meus irmãos, meus amados, vocês não errem, por favor. O pecado concebido, ele nos atrai. O pecado, ele sendo consumado, o único fruto que tem dele é a morte. Mas nós não nos importamos com o pecado. Se nós vamos pecar contra Deus, contra a sua palavra, contra o meu irmão, contra a igreja de Cristo, nós não nos importamos. Porque nós temos, meus irmãos, tratado o pecado como aquele menino no Paraná, no zoológico, tratou o tigre. A primeira coisa que ele fez, junto com seu pai, foi pular até a cerca. A segunda grade que tinha, os quadrinhos impediam que a pata do tigre avançasse e pegasse ele. Então ele pulou a primeira grade e aí ele ficou brincando com o tigre. E o tigre, de maneira nenhuma, com mais de 200 quilos, se mostrou aquele menino feroz, se mostrou aquele menino que ia atacá-lo. O tigre ficou andando na grade, ele acompanhava o menino corria para lá, o tigre ia. O menino voltava, o tigre voltava. Aí o tigre olhava do lado, o menino enfiava a mãozinha dele pela grade e passava a mão no tigre. Tudo bem, o tigre não rosnou, o tigre não avançou na grade, não mostrou as suas unhas, e é assim que o pecado faz. O tigre se mostrou um animal dócil, porque o menino brincava com ele, e assim é a nossa vida com esse tigre chamado pecado. E nós vamos brincando com o tigre, nós pulamos a primeira cerca, e aí nós nos achamos naquela posição de sensação de impunidade, porque não tem ninguém apontando o dedo para nós e falando assim: ei, sai daí, você não pode ficar aí não. E o próximo passo, o tigre conseguiu atrair o menino, engodar o menino se sentiu seguro, tranquilo, e é isso que o pecado faz com você e comigo.
Ele deixa você bem tranquilo, achando que e você acha que ele não vai te agredir e nem te atacar. E aí, quando menos o menino esperou, ele estava sem o braço. E é isso que o pecado faz comigo e com você. E aí você descobre porque nosso irmão Tiago, ele escreve sobre a malignidade do pecado. Porque nós não estamos dando a mínima importância se nós estamos obedecendo a Deus ou não. Se nós estamos pecando contra Deus ou não. Mas nós temos tratado o pecado como o menininho tratou o tigre. E quando você menos esperar, você está sem os seus bracinhos e sem as suas perninhas. Você quer ver uma outra maneira que nós tratamos o pecado? E aí Tiago diz assim: nós somos atraídos e cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência, o desejo que aflora dentro de nós. Versículo 15: e depois da concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, só tem um fruto: a morte. Eu fui buscar o Zé Roberto e vinha conversando com ele no meio do caminho. Nós vimos falando sobre a vida dos homens, a vida da humanidade. E a vida da humanidade, ela está restrita a uma coisa: a pecar contra Deus e contra a sua palavra. E a vida das pessoas, eles vão se afundando no pecado, eles vão cometendo um pecado atrás do outro, e aí a coisa vai tomando uma proporção que ele pulou a primeira cerca, a segunda grade já não está mais segurando ele. As pessoas, meus irmãos, eles têm tomado decisões nas suas vidas de pecar, continuar pecando, se afundando no pecado, e pensam que vão sair ilesos com isso. O menino ficou sem o braço, poderia ter sido morto. Mas eu quero que vocês abram suas Bíblias para mim, por favor, em Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Então Tiago, ele quis alertar aos irmãos acerca do pecado. E o pecado tem as consequências. Capítulo 18 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu, o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Você quer notar uma maneira diferente que nós tratamos o pecado? Sabe como nós fazemos? Para nós nos sentirmos melhores e menos pecadores diante de Deus, sabe o que a gente faz? A gente compara a nossa vida com os outros. Nós comparamos a nossa vida com aquele povo que está perdido no mundo, perdido na bebida, perdido na prostituição, perdido no roubo, perdido na mentira, casamento perdido,
filhos perdidos, e aí, para a gente se sentir melhor, a gente se compara com eles. E aí você fala assim: poxa vida, mas como que eu sou bom? Olha só, eu estou numa posição elevada, eu sou melhor do que aquele. A gente faz isso. Mas para quê? É como a gente trata o pecado. Então eu vou olhar para aquele que, entre aspas, é mais pecador do que eu, e aí eu vou comparar a vida dele com a minha, então eu vou me julgar que eu estou acima da média. Errado. Porque quando o apóstolo Paulo foi fazer a comparação da sua vida, ele diz assim, vamos abrir nossas Bíblias aí, 1 Coríntios, capítulo 11. Eu não marquei esse versículo, mas é aqui mesmo. Ainda estou bom de memória. Capítulo 11, versículo 1. E aí quando Paulo vai comparar a sua vida, ele não compara a sua vida com os perdidos, com os ímpios, com aqueles que estão à deriva deste mundo. E aí Paulo, ele tem o seu exemplo para comparar a sua vida. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu, de quem? De Cristo. Você quer comparar a sua vida? Você quer comparar a sua vida para ver se você é pecador ou não? Compare a sua vida com Cristo. Compare a sua vida com aquele que precisou nascer. Compare a sua vida com aquele que nasceu numa manjedoura, porque no mundo já não havia lugar para Jesus nascer. Neste mundo não tem lugar para Cristo. Enquanto as pessoas vão ceiar no dia 24 e 25, eu não tenho nada contra isso. Eu não tenho nada contra isso. Só que o Natal não é o Papai Noel. E também não é aquele monte de comida que você vai fazer, que vai estragar e você vai ficar a semana inteira comendo aquele monte de comida. O Natal, para o crente, para o salvo, o Natal representa o nascimento de Deus que se fez carne e nasceu numa manjedoura. Você quer comparar a sua vida? Compare a sua vida com Cristo. Aquele que nasceu numa casa simples, não nasceu num palácio. Aquele que teve que aprender desde novo a profissão de José, porque Jesus, ele aprendeu a profissão de seu pai, o José. Aquele que teve que ouvir desde sempre o barulho do martelo, do prego e da madeira. Você já imaginou Cristo no Calvário, quando os pregos romanos, que não é aquele preguinho, é um prego enorme, batendo nos seus dois pés e saindo pelo calcanhar? Então, se você quiser comparar a sua vida para saber se você é pecador, e que você não tem que tratar o pecado como um tigre, você precisa comparar a sua vida com Cristo, com Jesus. Teve que crescer, aquele que não teve carro para andar, aquele que talvez não teve um armário cheio de roupas para escolher para sair de casa. E aí, mano, qual roupa que eu vou vestir hoje? Jesus, com 12 anos, ele conhecia mais Bíblia do que eu, se eu viver 300 anos. Mas hoje o nosso povo conhece mais de roupa e de sapato do que da palavra de Deus, ou do próprio Deus. Conhecemos mais de carro. Conhecemos mais das coisas que são vis. E Deus? O que você conhece de Deus? Pergunto para você, faça essa pergunta dentro do seu coração: o que eu conheço de Deus?
Mas nós tratamos o pecado dessa maneira. O menino pulou a primeira grade, a segunda, o tigre, o braço. E aí, para a gente ter aquele, vou comparar a minha vida com aquele lá. É claro. Compare a sua vida com Cristo, com Jesus. Leve a sua vida para dentro da palavra de Deus. Uma coisa, meus irmãos, meus amados, que se você não tiver convicção do pecado na sua vida, e quanto ele é maligno, quanto ele é destrutivo, quanto ele mata o homem, empobrece, o pecado ele empobrece o homem, a alma, deixa o homem limitado aos quadrantes deste mundo. Aí a vida dos crentes, os crentes de hoje estão limitados a este mundo. O mundo e o seu padrão rege o cristianismo. Deveria ser ao contrário. E aí Tiago diz assim: olha, você é atraído, engodado, a concupiscência gera o pecado, e quando gerou o pecado, só tem uma coisa: morte. E aí, além da morte, ele enfatiza, depois de falar ainda: meus irmãos, não errem, porque se você errar, muitas vezes você vai ter que carregar as correntes a vida toda. E você vai ter que arrastar as correntes deste mundo por causa das consequências do pecado toda a sua vida. Eu estava falando no velório da dona Josefa, e aí conversando com um dos filhos da dona Josefa, ele diz assim: minha mãe teve 16 filhos. E para muitas pessoas aquela mulher foi uma mulher assim que teve uma vida tão insignificante. Mas não é assim para com Deus. Aquela mulher teve um dom que talvez muitos não vão ter. Ela gerou 16 filhos. Parece pouco para você? Em qual escola você aprende isso? Qual faculdade te dá o diploma para você ter 16 filhos e criar todos eles? Fala para mim. Mas o pecado, e se a alma dos homens não reconhecer esse estado miserável, tem um pequeno problema aí. Que problema? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Quando você vê a alma do homem não reconhecendo o seu pecado e não tratando ele daquela maneira que ele deve ser tratado, Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, ele está ensinando os seus discípulos que ele importa ir, porque ele tem que ir para vir o Consolador, o Espírito Santo. E qual que é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo não é fazer ninguém pular e nem gritar. O papel do Espírito Santo está descrito aqui na Bíblia. Qual é? Versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo, a primeira palavra, pecado. E aí, se você não reconheceu o pecado ainda na sua vida, que você é um pecador, que você precisa de Cristo, que você não vai para o céu sozinho, que você não vai para o céu por causa da religião ou por causa do batismo, você só vai para o céu por causa da maravilhosa graça. E aí diz assim, papel do Espírito Santo: ele virá para convencer o mundo do pecado. Próxima palavra: justiça, porque Deus é justiça. E depois, juízo.
E se não há essa convicção do pecado, essa malignidade do pecado que causa na vida dos homens, então a primeira coisa que está faltando é o Espírito de Deus, é a conversão. Novo nascimento, que não vem de água de batismo, porque é do céu, não é dos homens. Mas o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, gostaria que você abrisse sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Ele vai falar sobre esse pecado e o que esse pecado causa no homem, o que ele faz com o homem, essa convicção desse mal. Porque a pessoa vai na igreja, ele vai na igreja porque ele quer ouvir coisas boas, ele não quer ouvir sobre pecado. Ele quer, olha meus irmãos, a convicção da pessoa hoje que vai numa igreja, sabe qual que é? Ele não vem para servir a Deus, ele quer um Deus que sirva a ele. E nós vamos chegar lá. As pessoas não querem vir para servir a Deus, eles querem um Deus que se ajoelhe diante deles e diga assim: o que você quer que eu faça? Não é o Deus da Bíblia, esse Deus. É um Deus que você criou na sua cabeça. É um Deus que implantaram dentro do seu coração, implantaram dentro da sua mente. A religião ensinou você que você manda em Deus. Já pensou o homem mandar em Deus? Difícil? Impossível. E aí Paulo, no capítulo 3 de Romanos, versículo 10, ele fala sobre as consequências do tal do pecado. Versículo 10, como está escrito: não há um justo nenhum sequer. Então você não vai para o céu porque você é justo, porque você é bonzinho. Não, pastor, mas eu comparei a minha vida com as outras pessoas, eu sou melhor do que eles. Melhor nada. Pecador. Pecado tem consequência. Pecado destrói a alma. Pecado gera morte. Pecado leva a alma para a palavra que as igrejas hoje elas não ensinam mais: o inferno. Não fala de inferno não, porque senão no próximo culto o pessoal não vem. E aí Paulo diz assim: olha, não há um justo, nenhum sequer. Versículo 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram. Próxima palavrinha. O pecado, ele torna o homem inútil. Você quer ver uma coisa que inutiliza a pessoa para servir a Deus? Pecado. O pecado de não se sujeitar a Deus. O pecado de não se sujeitar à palavra de Deus. O pecado, meus irmãos, de não fazer nada mesmo. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Muito bem. E aí o apóstolo Paulo falando sobre as questões do pecado, as questões o que o pecado faz com a alma do homem. Porque nós temos muitos indivíduos ensinando que se você cumprir 10 mandamentos, você vai para onde? Para o céu. Você vai para o céu. Cumpre os 10 mandamentos. Quando os mandamentos foram dados por Deus lá no monte Sinai, e o monte fumegava, e o chão tremia, e a voz estrondante de Deus falando, o povo de Israel colocou a mão nos ouvidos, porque eles não suportaram ouvir. Porque desde aqueles dias até hoje, até Cristo voltar, não existe um homem que cumpriu a lei.
E é por isso que Paulo, mas por que eu estou falando isso? Versículo de número 11: não há ninguém que entenda. Sabe o que o pecado faz com você, meu querido? Faz com que você não entenda a palavra de Deus. Ah não, pastor, eu não sou salvo pelos mandamentos, eu sou salvo pela minha religião, que eu estou firme lá, estou... Ah é? Ah, então você é salvo pela igreja? Pela religião? Então você não entendeu nada de graça de Deus. Não, eu sou salvo, pastor, porque eu obedeço doutrina. Não é doutrina que salva, porque quem morreu na cruz do Calvário não foi doutrina, foi Cristo. E aí, pastor, não estou entendendo, minha cabeça está tudo bagunçada. Você tem que lembrar da graça de Deus. O pecado faz com que as pessoas não entendam, não compreendam. Quer ver um exemplo? Versículo 19 do capítulo 3 de Romanos. Olha o que Paulo vai dizer sobre a lei. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Para que a lei veio? Para calar a boca do homem. E para mostrar outra coisa. Aí você entra nos mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. E aí você vai seguindo a lei. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aí nós caímos no primeiro versículo. Não, pastor, mas eu não tenho nenhuma imagem lá na minha casa. Mas você cria o seu Deus que você quer servir. E aí você cria o seu Deus particular, da sua igreja, da sua religião, da sua mente, o Deus seu caseiro. E aí você cria o seu próprio Deus e começa a servir Ele, um Deus que não é o da Bíblia. E aí o seu salário vira o seu Deus, o seu emprego vira o seu Deus, o seu carro vira o seu Deus, a sua casa vira o seu Deus, e aí você se prostra diante dele. Oh meu Deus, o meu emprego, o meu estudo vira o meu Deus. E aí a gente vem para a igreja, buscai primeiro o reino de Deus. Complicou. E aí Paulo está dizendo assim, a lei veio para que todo aquele que está debaixo da lei fique com a boca fechada e todo mundo seja condenado. Então a lei veio para salvar você? Claro que não. Versículo 20, vamos ler a Bíblia. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do quê? Do pecado. Não adulterarás. Aí Jesus também diz assim, aquele que olhou e cobiçou, ele já. Aquele que desejou a morte daquela pessoa, ele não tirou o revólver e matou a pessoa, mas ele desejou a morte, eu queria que aquela pessoa morresse. Ele já infringiu a lei. E a lei vai salvar algum homem assim? De maneira nenhuma. Então para que a lei veio, pastor? A lei veio para condenar o mundo, o homem, olhar para ele, primeiro mandamento, não cumpre, segundo, não cumpre, terceiro, não cumpre, quarto, não cumpre, quinto, não cumpre, sexto, não cumpre, sétimo, oitavo, nono, décimo. E a lei não é só 10 mandamentos. São mais de 300, mais de 600, 603 para ser exato. E ela veio para condenar o homem do pecado. Aí a pessoa não entende. Eu vou ser salvo pela minha religião, eu vou ser salvo porque eu sou uma pessoa melhor do que os outros, eu vou ser salvo porque eu cumpro alguns ritos religiosos que eu aprendi desde a minha infância. E aí Paulo diz assim, não. A Bíblia diz assim, não é assim não.
Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Quando o apóstolo Paulo escreve sua carta aos Gálatas, falando sobre a questão da lei, do pecado, da graça de Deus, no capítulo 3, versículo 24, ele diz assim, olha só, Gálatas 3, 24, de maneira que a lei nos serviu. A lei é boa, como diz Paulo aos Romanos. O pastor está falando mal da Bíblia. Não, eu estou falando que a lei é boa, ela só não salva você. Mas ela é boa para te refrear. Por quê? Porque se a lei não viesse, o homem ia tirar a arma dele e ia matar o outro. Aí a lei diz assim, não matarás. Aí se a lei não tivesse me abrido meus olhos, não cobiçarás. Aí eu ia cobiçar aquilo que é do outro. Aí a lei diz assim, não dirás falso testemunho. Então a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz, de maneira que a lei nos serviu de aio, de professor, de instrutor. Para quê? Vamos acabar de ler o versículo. Para nos conduzir a Cristo pela fé que fôssemos justificados. Muito bem. E quando a lei veio, não terás outro Deus diante de mim, seja a religião seu Deus, seja os homens da religião, que quando eles entram nas suas grandes igrejas, o povo se levanta e bate palma, dá glória ao homem. As pessoas viraram seguidores de homens. E aí você cria a sua religião, porque as pessoas hoje eles não querem, vou tornar a repetir, eles não querem vir na igreja para ouvir uma palavra da verdade. Eles querem vir na igreja para que o pastor pregue para eles um Deus que vai se ajoelhar diante deles como o gênio da lâmpada e dizer assim, o que vocês querem que eu faça por vocês? Do que você está precisando? Profecia? Sonho? Promessa? O que você está precisando? Cura? Meus irmãos, eu acredito que vocês já leram nas Escrituras sobre a palavra na Bíblia chamada feitiçaria. Tá bom? Vamos definir o que é feitiçaria. A feitiçaria nada mais é do que um indivíduo que manipula o poder divino. Já pensou? Aí você ouve aquela conversa assim, vem aqui que nós damos jeito em você. Vem aqui que a nossa palavra a gente fala e cumpre. Isso é feitiçaria. É pessoa que vai manipular Deus. Se você vem aqui me ouvir, eu vou falar com Deus, eu vou dar uma ordem para Deus e eu vou manipular Deus e Deus ele vai me obedecer. Olha só, quantas pessoas estão servindo a feitiçaria? Tem muitas. Lembra de uma coisa, feitiçaria, manipulação de poder divino. Vem aqui que aqui nós somos fortes, aqui a coisa acontece mesmo, a gente manda, nossa oração aqui não é fazer a vontade de Deus não, a nossa oração aqui é do filho que ficou na casa do pródigo, aponta o dedo no nariz do seu pai e diz assim, eu quero o que é meu. É isso aí. E quantos estão servindo aos feiticeiros dentro de igreja? Pessoa que diz que manda em Deus e o que ele fala acontece. Isso é um feiticeiro. Tá bom? E feiticeiro não entra no reino de Deus.
a não ser que ele se converter. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 22, Antigo Testamento. Nós temos o primeiro rei de Israel, chamado Saul, que quando Deus não quis mais tratar com ele, 1 Reis, capítulo 22. Quando Deus não quis mais tratar com ele, ele foi procurar quem? Ele foi procurar uma feiticeira. E aí ele chegou lá em Endor, tinha uma feiticeira lá, eu quero que você traga Samuel de volta. Quero falar com Samuel. E aí quando você ouvir esse povo dizendo que manda em Deus e o que eles falam acontece, eles não passam de ser feiticeiros. Vamos ver como é que o feiticeiro age aqui na Bíblia? Capítulo 22 de 1 Reis, versículo 1. Estiveram quietos 3 anos e não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei, aqui é o Acabe, tá bom? E o rei então ajuntou os profetas, quase 400 homens, e disse-lhes: irei a peleja com Ramote Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. O que o feiticeiro faz? Ele fala o que você quer ouvir. Chamou todos os profetas de Baal, todos aqueles 400 homens. E aí, eu vou para a guerra ou não? Pode ir que o senhor vai ganhar. Feiticeiro é bom para falar o que você gosta. Fica tranquilo, há muitas promessas de Deus. Não fala do pecado. Você pode continuar a sua vida do jeito que você está vivendo mesmo, você vai para o céu. Não falou do inferno. E aí, vou para a guerra? Pode ir. Tá bom. Então, a pergunta do Josafá, no versículo 6 ainda, 7. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda um profeta do Senhor, o qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem em quem podemos consultar o Senhor, porém eu odeio ele, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Sabe por que o homem que fala a verdade estava preso? Porque ele não é feiticeiro, porque ele fala a verdade. E aí o Acabe mandou prender ele. Não tem nenhuma pessoa aqui para consultar Deus? Falou: rapaz, tem, mas ele não fala nada do que eu quero escutar. Ele não fala de bênção, ele não fala de prosperidade, ele não fala de riqueza, ele não fala que eu vou subir na vida, eu vou ficar poderoso, vou ser grande neste mundo. Ele só está falando de pecado e que nós temos que deixar o pecado. Não, esse eu não quero escutar não. E o Micaías está lá, pernas grandes. E aí não, por muito insistir o Josafá, mandaram trazer o Micaías. Versículo de número 14. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele disse: sobe,
e serás próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. Olha o versículo 16. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Micaías, você falou aí, mas isso não é verdade. O próprio mentiroso que ouvia as mentiras, quando ele ouviu a mentira da boca do verdadeiro, ele falou: não, fala a verdade para mim. Eu preciso ouvir a verdade. Versículo 17. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: este não tem senhor, torne cada um em paz para a sua casa. O rei ia subir a guerra, ele vai morrer na guerra, o povo de Israel vai voltar cada um para a sua casa. O feiticeiro só fala aquilo que a pessoa quer escutar. Mas o servo de Deus diz assim: olha, eu vi Israel como ovelhas que não têm pastor, é a verdade. Mas aí ele deu mais crédito ao feiticeiro. E por incrível que pareça, quando ele e o Josafá foi para a guerra, sabe o que ele fez? O malandro pegou a armadura dele de rei e colocou no Josafá. Então, se alguém for matar o rei, mata o Josafá. Mas Deus é justiça. Versículo 34 do capítulo 22. Então um homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as vicelas da sua couraça. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque eu estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou o carro de fronte dos cios, porém ele morreu à tarde. O sangue da ferida corria no fundo do carro. Mas o que os homens dele disseram, os profetas? Pode ir. O que o Micaías falou? Eu vi Israel como ovelhas que não tem pastor. O senhor vai morrer lá. Mas ele não queria ouvir isso daí. Porque as pessoas não querem ouvir a verdade da Bíblia. Eles não querem ouvir a palavra pecado. Eles não querem ouvir a palavra condenação, inferno. Não. Só bênção. A pessoa já vem para a igreja, ele já entra assim, já entra com a mão assim, ó, já para receber a bênção. Ele não veio para servir a Deus, ele quer um Deus que sirva a ele. Ele quer um feiticeiro aqui na frente que manipula o poder divino para fazer o que ele quer. Mas não é assim. Gostaria que você abrisse sua Bíblia agora em Lucas capítulo 7. Paulo disse aos romanos que a pessoa o pecado faz com que ele não entenda a palavra de Deus. O pecado faz com que ele não busque a Deus, mas ele se afaste de Deus. Quando você vê aquelas pessoas se afastando de Deus, se afastando de ouvir a palavra de Deus, se afastando, deixando de vir à igreja ouvir a palavra de Deus, deixando de honrar a Deus, deixando de obedecer a Deus, é só uma coisinha só, meus irmãos. Não é o governo, não é a política, não é a situação, é uma palavrinha chamada pecado. E aí Paulo disse lá aos romanos que o homem não busca Deus. Se ele não busca Deus, ele foge de Deus. Quando Adão pecou no jardim com a Eva, o que Deus fez? Correu eles para fora. Quando Caim matou Abel, o que ele fez? Fugiu da presença de Deus. Capítulo 7 de Lucas, versículo 40.
Jesus foi convidado a ir numa casa de um religioso chamado Simão. Jesus entrou, sentou, conversou com eles, e depois disso entrou uma mulher. A mulher entrou com um vaso de alabastro, de unguento. Ela entrou e ela já se colocou aos pés de Cristo, e chorando, e enxugando os pés de Cristo com seus cabelos, ela derramou aquele unguento precioso no pé de Jesus. Porque quando você e eu não reconhecemos o pecado e a sua malignidade na nossa vida, nós passamos a não apreciar o que? A graça de Deus. Porque você se torna como o fariseu: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como aquele ali. Você não passa a ser apreciador da graça. O fariseu estava de pé diante de Cristo e ele não apreciava a graça que nosso Deus tem para o pecador. E aí a mulher entrou, e aí versículo 40, Jesus fez uma pergunta para o Simão. Respondendo Jesus, disse-lhe Simão: uma coisa tenho a dizer-te. E disse: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiros, o outro 50, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos, e dize, pois, qual deles o amaremos? Simão respondeu e disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: vês essa mulher? Eu entrei na tua casa, você não deu água para lavar os meus pés, e esta regou-me os pés com as suas lágrimas, e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Hoje a pessoa quer um Deus que sirva a Ele, e não que Ele se chegue aos pés de Cristo. Quando a alma chega ao pé de Cristo, é porque ele reconheceu, ele aprecia a graça de Deus. Mas sabe por que existem muitos que não apreciam muito a graça? Eles acham que eles estão acima da média, que eles não são pecadores. E aí eles ficam brincando com o pecado. Versículo 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito me amou. Mas aquele que em pouco é perdoado, pouco ama. Aquela pessoa que acha que Deus não me perdoou muito. Eu não fiz muita parte dos cravos de Cristo. Eu não fiz muitas partes dos açoites, na zombaria, nos burros que Jesus levou no seu rosto, nos bofetões que Jesus tomou, na coroa de espinho, na cana que lhe batiam na cabeça. Não, meu pecado foi pouco. Tem certeza? É assim que você pensa? Mas essa mulher se tornou uma apreciadora da graça de Deus, porque ela reconheceu o pecado e descobriu que com o pecado não se brinca. Jeremias capítulo 9, estamos quase terminando. Jeremias, Velho Testamento, capítulo 9, versículo 23. Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas se você vai se gloriar em alguma coisa,
versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, 2 pontos, em conhecer e saber que eu sou o Senhor. Pergunta que eu quero fazer para você: o quanto você conhece de Deus? Você ainda é aquela alma que tem aquele pensamento que todas as religiões vão levar para o céu? É isso? Que tudo que fala de Jesus é bom, mesmo que ele esteja mentindo para você com o nome de Jesus? Que ele não esteja de acordo com a Bíblia, usando o nome de Jesus? Você tem ainda esse pensamento? Você ainda tem aquele pensamento que é a religião que leva o homem, é a religião que transforma o homem, é Cristo que leva o homem ao céu, é Cristo quem transforma a alma. Você quer uma coisa para se gloriar? Glorie-se em conhecer e saber que eu sou o Senhor. Faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus, ele vai fazer justiça. Deus é amor, Deus é justiça. Deus é amor, Deus é juízo. Deus é amor, Deus é santidade. O atributo do amor de Deus é maravilhoso, sua justiça é maravilhosa, sua santidade maravilhosa. Eu faço juízo sobre a terra. Último versículo, Oséias, depois de Daniel. Se você achar o profeta Daniel, depois do profeta Daniel, Oséias, capítulo 4, versículo 6. Do livro do profeta Daniel, Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído. Por que as pessoas são destruídas? Porque lhes faltou o quê? Pois é. Cadê o pai para falar para o menino assim: sai daí porque o tigre te mata. Sai daí porque ele é... Não, pai, é um gatinho. Não, não é um gatinho, não. É um animal de mais de 200 quilos e pode fazer você em pedaços em poucos instantes. O grande problema nosso, meus irmãos, é que quando nós não conhecemos a Deus como Ele é e através da Sua palavra, nós agimos como o Salmo 50 de Asaf. Os homens passaram a tanto não conhecer a Deus que eles acham que Deus é igual a eles. O Salmo 50 diz isso. E aí lá no Salmo 50 fala assim, ó: eu vi o que você fez, eu ouvi o que você disse, e eu me calei, porque você achava que eu era igual a você. Eu não sou igual a você. Deus está dizendo, não. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos.
Quando Deus deu a ordem para Israel, ensina os seus filhos. Não tinha igreja, não tinha escola bíblica dominical. Então o pai e a mãe tinham que ensinar em casa. Mas hoje tem igreja, escola bíblica. Aí depois você não sabe por que essas coisas. Aí você se espanta com o futuro, porque você achou que o tigre, ele era um animal doméstico, e que você tinha tudo sob controle, e que ele não ia arrancar o seu braço e nem as suas pernas. Não é? Eu me esquecerei dos seus filhos. Não brinque com o pecado. Porque o pecado, ele é o tigre que está esperando você e está tratando você com toda calma. Por isso Tiago diz: meus irmãos, não errem. Ouçam a palavra de Deus. Venham a Cristo. Venham ouvir, aprender. Cuidado com a malignidade do pecado. E é por isso que nas Escrituras se diz que Jesus Cristo morreu na cruz e verteu o seu sangue, porque foi naquele momento em que o Pai derramou toda a sua ira sobre o pecado dos homens. Aquele que nasceu na manjedoura, aquele que foi levantado, ficou entre a terra e o céu. Não tinha lugar para ele. Talvez lá no seu dia de Natal não vai ter lugar para Cristo. Talvez na sua vida não tenha lugar para Cristo e nem para a sua palavra. Talvez você está tão decepcionado hoje. Fui na igreja hoje, eu achei que eu ia ouvir uma promessa de Deus para a minha vida. Eu cheguei lá, o pastor falou de pecado. E o que o pecado faz? Ele falou que Cristo, Deus derramou toda a sua ira sobre ele por causa do pecado. E que Deus vai fazer justiça e juízo sobre a terra, porque isso ele se agrada. Mas eu não quero chegar no céu e quando eu chegar lá, diante de Deus me dizer assim: Maurício, você não ensinou aquelas pessoas corretamente. Você mentiu para eles. Você não falou a verdade para eles porque você ficou com medo que eles fossem embora e não voltassem mais. Você quis agradá-los. Quando Deus me chamou, não para ser o melhor dos homens, não para ser o mais querido, eu não espero que as pessoas gostem de mim. Eu não quero que eles gostem de mim. Eu quero que eles amem a Cristo. Eu não quero que você me aplauda. Eu quero que você aplauda a Cristo. Eu não quero que você vive ou venha na igreja por causa do pastor. Eu quero que você venha na igreja por causa de Cristo.
Deus não me trouxe aqui para enganar ninguém. Não vim aqui para isso. Amém? Meus irmãos, os nossos pedidos de oração vão continuar. Eu queria falar sobre o acampamento. Está lá a folhinha. Vai ser a partir do dia 5 a dia 9? 5 a 9 de janeiro. Se você quiser ir, R$180. 5 dias. Primeiro dia você vai montar no ônibus. Então você precisa avisar: pastor, eu vou segurar a vaga para você lá no ônibus em Marília. É lá no Paraná. Culto de manhã e à noite. Não é só para correria não, fazer festa não. Tem 2 cultos todo dia. Café da manhã, excelente. Almoço, excelente. Janta, maravilhosa. Café da noite, maravilhoso. E o melhor não é as coisas para comer. O melhor é as pessoas que você vai rever ou passar a conhecer. Um outro aviso: aniversariantes do semestre, próximos culto dia 14, todos estão convidados. Semestre de aniversariantes, vão ser comemorados todos os irmãos que fizeram aniversário a partir do mês 7 até o mês 12. Vai ter um bolinho, refrigerante, salgadinho para você. Venha. Próximo domingo, missão. O dia de você entregar a sua oferta missionária. Lembre-se sempre de Deus, porque tudo é de Deus e tudo pertence a Deus. Nós temos aqui nesta noite a Índia, a Juliana, são as nossa irmã Daniela. Há muito que não víamos, né? Que Deus abençoe vocês, né? Juliana cuidou do Mateus, a Júlia, uma beleza de pessoa, né? A Ingrid, então, você fala. Todas elas ajudam na escola dominical. Ajudar na escola dominical não é você vir aqui porque tem uma sala para você ensinar. É o fato de você estar aqui. Sabe por quê? Porque um dia a professora ali, ela é ser humano, ela tem uma dor na perna, uma dor de barriga, ela fica internada. E aí se ela não está aqui, então você, estou aqui. Aí o irmão Luiz, talvez um dia ele tenha que sair no domingo, tem que fazer um concurso, a mãe ficou doente, a irmã Daniela está doente, se levar no hospital. Quem vai montar na conta? Mas se você não vir para acompanhar, saber cada criança, onde eles moram, mas você acha que o pastor ele é de aço? Talvez um dia esse que está falando com você morra de repente. E aí? Como é que vai fazer? E então, se eu tivesse acompanhado o pastor Cacombe, saber onde as crianças moram, quem elas são, o pai e a mãe delas ver, olhar para a cara dele. É isso aí, meus irmãos. É princípio.
Culto missionário, aniversariante do semestre. Nós temos aqui também a Dona Dilcina, a mãe da Dona Dilcina? Deus abençoe. A Laninha. Tá bom. A Laurinha já está andando. Tá bom. E nós temos aqui também essas duas belas almas aqui, que vieram aqui, mas eu estou desconfiado que não é a primeira vez que vocês vêm aqui na igreja. Faz muito tempo que vieram, muito tempo, né? Ainda era aquele pedaço de sol, né? Então eu não me esqueço facilmente, irmãos, assim da fisionomia eu tenho, talvez eu não guarde o seu nome, né? Mas da fisionomia eu me lembro. Quando eu olhei aqui e vi, eu falei, não, eles não me são estranhos. Eles já vieram aqui uma vez há muito tempo no culto, né? Mas que bom. Deus abençoe. Obrigado pela presença de vocês. O nome? William. Clarice. William e Clarice. Que Deus abençoe vocês ricamente. Né? Muito obrigado pela presença. Continuar orando. Dona Dilcina está aqui, recuperada. Esses tempos atrás estávamos orando por ela. E pela vontade de Deus ela está aqui. Continuar orando pelo seu Antônio, marido da irmã Cleusa. Orando pela Kathleen Johanna. Continuar orando também pela irmã Cida. Continuar orando pela mãe de nossa irmã Eunice. Orar pela Tawane e pelo Danielzinho. Aquela moça Yara, que eu pedi oração a ela alguns dias atrás, veio a falecer em Marília. Faleceu. Yara. É porque esse que vos fala não manipula Deus. Quando ele olha, ele diz assim: Senhor, que seja feita a sua vontade. Não é a minha. Não manda em Deus. É Deus que manda nele. Continuar orando uns pelos outros. Orar por aqueles que não vieram. Muito bem. Vamos mais uma vez ficar de pé. Você que pode ficar de pé. Esticar um pouco as pernas, os braços. Né? Tá bom. Irmão Helder, esteja orando por nós. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos essa noite por tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito e falado ao nosso coração. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos proporcionou mais uma vez esta oportunidade de estar na tua presença para aprender a tua palavra, para engrandecer o teu santo nome. Perdão, Senhor Deus, por nossos pecados, que são muitos. Nos dê, Senhor, uma semana, Senhor, abençoada em tua presença. Livra cada um do mal. Nos livra, Senhor Deus, da mão do homem sanitário. Nos livra, Senhor, desse mundo maligno. Eu te peço nessa noite que nos leve em paz para nossas casas. Em nome do Senhor Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém. Amém, Pai Celestial. Que Deus abençoe a todos. Estamos terminados e vão em paz.